Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Poliana Conte e eu estou aqui hoje com a Alexandra Granado no podcast Mulher Palestrante para falar com vocês sobre conectando talentos. Eu estou extremamente curiosa para saber da Alexandra o que ela trouxe nesse novo livro que ela está lançando agora. E eu que já estou aqui no mundo corporativo americano por alguns anos, eu estou muito curiosa para saber e as diferenças entre o recrutamento de seleção lá e a conexão de talentos lá no Brasil, o atual, comparando com a minha experiência aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Claro, com certeza. Obrigada. Estou bem feliz em estar aqui contigo também, né? Já nos conectamos ontem, então, ó, já começando aqui com o tema do Sim, a livro, conexão. conectando, né? Conectando profissionais e excelentes profissionais como o programa Mulheres Palestrantes nos proporcionou. E que bacana você trazer, né, Poli, esse tema. O livro, ele tem a expectativa de trazer conteúdo não só para os profissionais da área de recursos humanos, né, de talent acquisition, que é para a parte de recrutamento e seleção, mas também para os gestores, né, que são líderes, que lideram grandes times, e ao mesmo tempo também falam um pouco sobre a minha trajetória de bastante tempo aí já na área de recursos humanos, com transição de carreira, com recrutamento executivo e liderança e desenvolvimento de líderes. Então, o livro ele vem uma parte técnica e uma parte também muito prática do que eu já vivenciei aí ao longo dessa minha trajetória. E junto disso, eu quis fazer esse livro para também deixar como se fosse um legado. A gente sempre vai olhar os livros, a gente entende, olha, o que aconteceu no passado, como que foi, quais eram as técnicas, né, como eram feitos os processos, e agora com essa evolução, né, do digital, da IA, então eu trago um pouquinho de fazendo essa comparação e ao mesmo tempo fazendo essa comparação do Brasil, né, junto aqui com os Estados Unidos. Inclusive, a gente está aqui direto, né, do estúdio em Orlando. Acho que é importante a gente falar Sim. também, né? Uhum. E você, né, com esse teu lado de conhecimento aqui dos Estados Unidos, acho que é bem legal essa troca, que vai ser bem bacana a gente poder compartilhar aqui informações para o nosso público. Muito bom. Fala um pouquinho mais de você, a sua Eu, carreira e a sua experiência com a parte de seleção e recursos humanos. que legal. É, eu sou formada em administração. Eu acabei aí ao longo da minha jornada fazendo algumas formações em coach, também algumas formações em especialista de análise de perfil comportamental, o assessment, né? E ao longo dessa trajetória eu acabei me aproximando mais do processo de transição de carreira. Eu tive eu passei por renomadas empresas, então, assim, principalmente multinacionais, então eu tive boas escolas, como a gente, Uhum. né, comenta, e dentro disso eu fui entendendo que transição de carreira era algo que os próprios profissionais, em alguns momentos, tinham o mito de chegar até o headhunter, que o headhunter, ele era aquele cara, né, ou aquele profissional que era inatingível, você não podia chegar até ele. E aí eu falei, poxa, preciso muito conhecer, saber um pouco desse processo, e me tornei então uma headhunter para poder não só entender a dor, né, do profissional lá em transição de carreira, quanto também saber como eram os processos de headhunter. E até agora, né, estou numa renomada empresa e estou como headhunter, apoio aí profissionais para o mercado de trabalho. Que lindo. É, o que você está fazendo do lado de fora, eu fazia do lado de dentro. Isso, quero ouvir um pouquinho mais, né? Você comentou um pouquinho que você veio expatriada para cá, para os Estados Unidos, como talent manager, é isso? Isso, eu vim com Conta a um pouquinho. responsabilidade de global de talent acquisition e talent Ok. management. Então eu fazia aquisição global, responsável pelo time, né, de aquisição global daquela divisão da Honeywell e também gestão de carreira. Então todo o plano de sucessão e a transformação do time globalmente daquela divisão. E aí é a minha paixão. Né? Porque no Brasil também trabalhei com seleção. O que eu vejo de diferente é, quando a gente pensa em conexão de carreira, a gente, quando está no mundo corporativo Uhum. e trabalhando internamente como coach interno, a gente busca e descobre os talentos internos e faz as conexões certas
Então, a importância de conhecer pessoas de cada país, quem é quem, qual é o talento, o que ele quer ser quando crescer, vamos dizer assim, e descobrir, puxa vida, esse talento aqui, ele pode trabalhar na Europa, ele está aqui na Colômbia, mas pode vir para os Estados Unidos, esse talento aqui está precisando desenvolver esse skill, né? Essa habilidade, vamos colocar essa pessoa num assignment, né? Num período de 6 meses para se desenvolver. Então, a conexão, né, que eu sempre gostei de fazer também dentro da empresa, era exatamente isso. Puxa, deixa eu ver qual é o líder que vai fazer a perfeito encaixe, que é a história a pessoa certa no lugar certo e na hora certa, né? Então, quando vocês pensam em estudar os talentos da empresa, que você estuda os talentos do seu talent pool, né? Do pool de talentos que você tem, e encaixa para qual líder e para qual empresa que eu vou colocar, era exatamente o mesmo exercício. Que bacana. Eu tenho meu pool de talentos internos, eu faço a caixinha de quem vai estar pronto em 1 ano, quem vai estar pronto em 3 anos, quem vai estar pronto em 5 anos para ser aquele CEO ou aquele CFO. E aí a gente vai treinando e desenvolvendo aquela pessoa para estar lá. Mas a visão puxa, essa pessoa vai estar perfeita naquela posição. Que bacana, né? E você trazendo aqui pra gente também esse conteúdo, fiquei pensando aqui, né? Eu já vou divagando aqui, né? Já vou voando aqui nas informações. E como é importante, né? Um talent manager, né? Ou talent acquisition, estar próximo do talento, né? Estar próximo do profissional, porque essa parte da prontidão, de você entender quanto que esse profissional vai estar pronto, né? E também de você ter um planejamento de carreira. Isso também é importante, porque às vezes o próprio profissional ele não sabe para onde seguir, o formato que ele quer seguir, do jeito que ele quer seguir. Às vezes ele tem um sonho de fazer esse movimento, mas em alguns momentos ele não chega até também, né, o RH. E que bom, né, poder ter a empresa, né, anteriormente contavam com você, e isso é muito bacana. Eu vejo isso muito acontecendo no Brasil, né? A gente entende também um pouco da cultura das empresas, porque daí como headhunter eu acabo atuando B2B, né? Então, assim, para as empresas. Então, o processo seletivo, né, no Brasil, ele tem um processo um pouco mais longo, mais demorado em alguns momentos, né? A gente, no Brasil, acaba a própria, né, o próprio processo de recrutamento, ele acaba sendo mais no fit cultural da empresa, né? Olhando um pouco mais as competências, as conversas são mais alongadas, o processo, ele de vez ser como é aqui, depois quero te ouvir um pouco, né? Mas sei um pouco como funciona, porque também trabalho com algumas posições para fora. Mas, assim, é muito interessante, porque você vê, né, que no Brasil é um longo de tempo maior, passa por mais processos, né? O candidato conversa com mais pessoas, tem mais uma longevidade ali de etapas, né? De etapas dentro do processo. E também a gente acaba olhando um pouco para a parte cultural, né? A gente fala do fit cultural, né? Dentro das organizações. E aqui é um pouco mais prático, né? Os processos seletivos, né? Além de ser mais prático, o que eu vejo é a importância da empresa da parceria que a gente faz, do parceiro que a gente faz. Quando eu vim para cá, eu estava com a responsabilidade de fazer o RPO de uma empresa importante, global, principalmente aqui focado nos Estados Unidos, começando com um piloto nos Estados Unidos, de uma empresa de recrutamento e seleção. E dentro daquele processo do RPO, é interessantíssimo, porque o meu pensamento, mesmo eu como trabalhando com Head de RH, ou mesmo como Head de Talentos global, eu fazia o quê? Se eu tenho aquela empresa que vai ser meu parceiro, eu vou considerar aquela empresa, aquele time, como extensão do meu time. Então, isso que você está falando é primordial. Então, pessoal de caça de talentos que está por aí, quanto mais você conhecer a cultura da empresa, mais segurança e confiança aquela empresa vai ter de continuar trabalhando com você. Perfeito. Então, isso que você falou é primordial. Eu estou lá na empresa, tá bom, estou fazendo gestão do talento interno. E você está fazendo a gestão dos meus talentos externos. Então, sempre os melhores parceiros que eu tive de consultoria, de seleção e recrutamento, foram exatamente aqueles que realmente também tinham a mesma cultura de se sentir uma extensão do meu time. Que legal. E sabe que você comentando isso, eu lembrei, né, que pra gente alinhamento é ouro. Então, quando a gente fala alinhamento da posição,
O alinhamento ele é muito importante. E com isso, o que a gente preza muito, né? De estar sempre muito próximo ao RH ou, né, o sponsor do projeto, que é o profissional responsável que traz aquela oportunidade, aquela posição para a gente, né? Para a gente buscar o profissional certo para colocar no lugar certo. E quanto mais a gente entende, quanto mais a gente sabe da cultura daquela organização, fica muito mais fácil para a gente também poder traçar, né, a nossa estratégia, porque é uma estratégia, né, interna para olhar e buscar os profissionais, buscar os talentos, e aí com isso a gente consegue também, com a maior facilidade, entregar o profissional certo. Não é só o talento para aquela vaga. Não é só o talento para preencher aquela necessidade. Se você está realmente como parceiro do negócio, você vai identificar, tá bom, hoje é o talento que você precisa para essa posição, mas quais são os gaps que você tem no plano de sucessão que você precisa, que essa pessoa vai precisar se desenvolver para dentro. Então, o planejamento não é para a vaga atual, é para a vaga atual e fazendo a pergunta, tá bom, qual é o futuro que essa pessoa vai ter? Qual é o próximo passo de carreira possível para essa posição? Perfeito. Porque aí você vai realmente avaliar aquele candidato novo de uma outra forma. Isso. E inclusive, né, não sei, aqui eu acredito que você também realizava os processos de assessment, né? Sim. A análise de perfil comportamental tem dentro, né, dos nossos processos, quando a gente faz então ali, vai trabalhar as posições, e isso nos dá uma predição maior, né, de uma assertividade. Claro que ela não é o decisora, mas ela também nos ajuda a olhar até a prontidão para saber como é que esse profissional, se ele está pronto, se ele não está, né, quais são os gaps, como você mesmo comentou, né? E a gente leva isso também muito para as organizações, né? Então a gente fala isso para o RH, fala isso para o gestor, e também a gente não pode esquecer o lado do profissional, do candidato. Isso. Porque a gente também leva para ele, né, as expectativas, né, qual vai ser o primeiro objetivo dele, né, qual vai ser a primeira missão quando ele chegar, né, o que vai ter a curto prazo, depois ao médio prazo, a longo prazo, para entender também se ele está, né, disposto a seguir nessa jornada. Então, eu vejo que lá no Brasil, a gente tem feito também muito essa troca, né, do candidato, do profissional, está muito alinhado com a posição, mas ele também querer, ele estar escolhendo, ele buscar, né, também aquela posição, aquele momento. Então, a gente também tem feito esses dois lados. Fica, né, ali fazendo esse equilíbrio entre empresa e candidato e profissional. Alexandra, você me fez a pergunta sobre o preparo, né, a praticidade do pessoal daqui. A experiência que eu tive é o início, tudo que acontece antes da entrevista acontecer é o preparo. E essa parte não está sendo vista. Então, eu sentar com aquele líder e falar com os líderes, o time de decisão, de tomada de decisão, identificando qual é o perfil realmente. Está todo mundo alinhado o que a gente está buscando? A gente está alinhado já em qual pergunta, quem vai fazer qual pergunta para os candidatos? A gente tem todo um alinhamento antes da hora de encontrar o candidato. Então, não somente estamos todos alinhados de qual vai ser a posição atual, além desse perfil, o que essa pessoa, o que a gente está precisando em 3 anos e 5 anos, e além disso, dentro da posição que a gente quer, quais são as suas perguntas para todos os candidatos? Você vai olhar essa competência, você vai olhar essa competência. Então, o processo acaba ficando mais efetivo. Não sei se é prático ou menos profundo. Talvez essa possa ser a percepção, mas pode ser que também não seja, né? Não posso falar por todos. Mas o trabalho que a gente tem antes de começar o processo, para que todos saibam exatamente o que está buscando, de novo, né? O que você está buscando, o que você está procurando. Pede o que você procura para ter clareza, porque às vezes você pode ter um processo que demora a vida inteira, porque os líderes que estão entrevistando não entram em acordo. Talvez é porque eles não estão alinhados em que estão realmente precisando, né? E é bem isso, eu super concordo com você. Nós lá, eu também, né, já atuo dessa forma. Eu sempre digo que é melhor você olhar qualidade e não quantidade. E quando você fala num processo seletivo, principalmente falando com processos seletivos para executivos, a gente precisa ter um tempo maior, né? Não dá para fazer. Lá no Brasil, ultimamente, tem acontecido de empresas 7 dias, 10 dias, 14 dias eu te entrego. E aí você começa a ver que tem os backouts depois, né? O tempo de garantia.
Por quê? Porque aquele profissional ele foi adequado para aquele momento, né, para preencher a vaga, mas não foi olhado a longo prazo quanto tempo que ele aguentaria, quanto tempo que ele seria, né, ali estaria, vamos dizer assim, né, preparado, né, para ficar dentro da organização por um bom tempo. Então, muito obrigada aí pela tua pelo teu conteúdo. Eu adorei te conhecer, quero te levar para a vida. Eu sempre digo que pessoas boas eu adoro Juntas. levar para a vida. Vamos trocar muitas figurinhas. E eu digo sempre assim que quando a gente trabalha, né, com recursos humanos e principalmente com seleção de executivos ou transição de carreira ou desenvolvimento de líderes, né, são sempre sobre pessoas que estamos falando. E cultura. E cultura, né? Porque você falou no início, né, do fit. Isso. E se você pensar nisso, que dica que você daria? Que dica que você dá para o brasileiro que quer vir para cá ou para outro lugar, ficar em outros países? Olha, eu sempre falo com os profissionais, né, de em transição de carreira que querem fazer, não só os que foram, né, em algum momento, né, estão sem emprego ou que estão olhando oportunidades fora, ou os que estão olhando até para fazer movimentação de cadeira, porque tem acontecido muito, né, de área também tem acontecido bastante. As pessoas repensando, os profissionais repensando o que querem, né, ou como que querem seguir a vida daqui para diante. Eu sempre digo que primeiro tem que ser planejamento. Né? Precisa planejar, precisa entender aonde a fortaleza dele maior pode conciliar dentro do que ele está buscando. Então, primeiro se organiza, primeiro se planeje e daí depois, então, faz ali para execução, né? Aí você sai fazendo, sai ação e assim por diante. Então, eu acredito que quem está querendo olhar para fora, né? Eu vejo que primeiro tem que pensar muito se realmente ele quer, se é o que vai fazer sentido e não pode deixar de olhar também para a família, né, o contexto também da família, porque eu tenho muitos profissionais lá que eles querem uma posição maior ou a própria empresa diz, para você subir numa posição maior você tem que ir para a Europa, você tem que ir, né, para os Estados Unidos ou para alguns lugares esteja disponível. E aí acaba acontecendo que eles esquecem, né, que eles podem estar disponíveis sim, mas se ele passa 6, 7, 8 meses longe da família, em alguns momentos, né, a saudade começa a bater, e aí não é mais só sobre entrega, né, de experiências, entrega de resultado, e começa então a bater essa parte também do emocional. Então, se preparar, né, entender um pouco da cultura, saber para onde está indo, e aí entender se vai fazer sentido um longo prazo, se leva em família, se não leva. Você falou um tema importantíssimo que é da cultura. Então, eu que estou aqui mais tempo, se eu posso dar uma dica para o pessoal, se desenvolva como líder. Muitas vezes eu vi líderes vindo de Brasil ou da América Latina que tem uma cultura de relacionamento. Mas quando o líder chega aqui, ele não está preparado para a cultura de resultados, não está preparado para a cultura de que aquele líder ele vai dar também a oportunidade para as outras pessoas de fazerem comentários. O perfil e a busca de líderes aqui que vão realmente crescer na carreira é o líder humanizado. Perfeito. E a questão da cultura, então, se desenvolva. Enquanto está fazendo todo o planejamento que você está podendo fazer da parte legal e da parte de desenvolvimento, se desenvolva como um líder que é inspirador, aquele líder que o time vai te acompanhar e não o que eu falo e os outros vão obedecer. Então, pensa em se treinar e se preparar em criar um relacionamento de confiança, criar um comprometimento do time, seja vulnerável e aprenda a ser vulnerável e deixe as pessoas dar opiniões, né? Tenha conflito de ideias, porque essa é a forma que você vai conseguir desenvolver para poder, principalmente, liderar um time global. Porque a grande parte das empresas aqui são empresas globais. Então, o awareness de cultura, o conhecimento das diferentes culturas e como lidar com as pessoas é a minha principal dica. Se desenvolva como líder. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer estar um tempo aqui com você. Pessoal, o pré-lançamento do livro da Alexandra, sigam a Alexandra na rede social, ela vai falar já já.
Me sigam na rede social, eu estou começando a empreender agora, @polianaconte.br ou no LinkedIn, que é a minha rede social mais forte, Poliana Conte. Alexandra, fala qual é a sua rede social para o pessoal te seguir. Com certeza. Obrigada, Gisele Soares, obrigada por proporcionar esse conteúdo aqui pra gente. Foi ótimo, né? De primeira ali, de bate-pronto, Gisele nos convidou. E sim, por favor, me sigam nas redes sociais. O meu @ é Alexandra Granado. E foi ótimo também estar contigo aqui. E até uma próxima. Até uma próxima. Espero que encontre vocês e que nossos caminhos cruzem algum dia. Tchau, tchau. Com certeza.